Graças, paz, igreja, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Hoje, 18 de novembro, né? Estamos aqui nessa quarta-feira, no estudo do livro do capítulo 2 do profeta Jonas, né? O profeta, a gente viu semana passada que ele fugiu, né, da presença, né? Ou ele tentou, né? Se esforçou muito em fugir da presença do Senhor, mas não tem como, né? Não tem como fugir da presença de Deus. Então a gente viu ali, a gente leu, né? O pastor estava aqui de frente, que realmente ele até tentou, se esforçou, tentou ir para Tarsis, depois para Jó, né? Depois para Jope por ali, mas Deus é dono de tudo, né? Deus é espírito, então está em todos os lugares e ao mesmo tempo. Não é em todos os lugares de cada vez, né? É em todos os lugares ao mesmo tempo. E a gente viu ali o que aconteceu, né? Aquela grande tempestade que foi levantada no mar para que enfim se cumprisse a vontade de Deus, como a gente vai, né, até o final desse livro do profeta Jonas. Tem 4 capítulos, né? Semana passada eu me confundi aqui, foi 3, mas não sei onde foi que eu fui até 3, eu estava ainda em Joel ainda. Em Joel. E esqueci. Então hoje a gente vai falar, né, conversar um pouco sobre a oração, né? A oração de Jonas dentro da barriga do grande peixe, que a gente também que a gente falou sobre esse peixe, se era uma baleia, se era tubarão, não sei. Eu só sei que o peixe engoliu Jonas, isso eu sei que era grande, e que Jonas ficou nele 3 dias e 3 noites. Essa é a verdade. Mas já vai compartilhando, já vai nos seus grupos familiares, seu grupo de colegas aí, para que a gente possa compartilhar mais e mais do Reino de Deus. Graça e paz, igreja, a todos, né, que estão aí nos assistindo, a irmã Rosicleide, né, o Jadson, a Silvana, né, a irmã Fernanda, minha esposa, estão todos aí assistindo, e aqueles que ainda vão entrar, que ainda vão chegar, a graça e a paz de Deus para vocês, amém? Então hoje nós estamos aqui, né, para esse segundo encontro, para falar sobre o profeta Jonas. E aí surge algumas dúvidas, como surgiu semana passada, e você pode perguntar, você pode falar aí, né? Isso é bom, ou dúvida, ou algo que você entendeu aí, que você queira acrescentar. Pode participar conosco, porque isso é ótimo, isso é bom. A sua participação, ela mostra para a gente que você está prestando atenção, que você realmente está assistindo e que você está ali participando, tirando sua dúvida com a gente. É um prazer a gente tirar a dúvida, né? Esses dias alguém mandou umas perguntas para mim pelo Zap, e a gente tem o maior prazer de responder essas perguntas, amém? Hoje a gente também vai orar, né? A irmã Silvana, a Letícia, a filha dela, está um pouco adoentada, a gente vai fazer essa oração, amém? Se mais alguém tiver um pedido de oração aí, pode falar aí, que a gente vai também estar aqui orando. Amém? Então isso é importante, meus irmãos. Lembrando que domingo, 5 horas da tarde, nós vamos ter aí novamente o nosso culto da família, onde nós vamos aqui estar louvando, adorando e trazendo a poderosa palavra de Deus. Amém? E ela é poderosa não é porque tem alguém cheio de poder pregando, não. Ela é poderosa porque ela é poderosa em si mesma. Em si mesma, a Bíblia diz que ela é viva e eficaz. Ela não precisa
de mim nem de você para ser poderosa. Ela não precisa de alguém gritando para ela ser poderosa. A palavra de Deus é poderosa porque ela é a palavra de Deus, simplesmente. Como o próprio apóstolo Paulo, né, escreve na carta aos Romanos, que Deus não tendo, né, outra coisa por que jurar, jurou pelo quê? Pela sua própria palavra. Isso foi o suficiente, é o suficiente. A palavra do Senhor, ela, como disse o pastor, é viva, eficaz, mais cortante, né, penetrante do que qualquer espada, né? Vai até a divisão da medula, né? Ali do osso, da alma, do corpo da alma e do espírito. Essa é a palavra do Senhor, que decide os sentimentos mais ocultos, onde ninguém jamais chegaria. A palavra do Senhor chega. A gente vê tantos testemunhos aí, de vezes alguém recebe ali, né, uma palavra e faz, poxa, como é que esse camarada sabia disso da minha vida? Não é que o camarada não sabia de nada. A palavra sabe, a palavra decide, ela corrige, ela alegra, ela salva, cura e assim sucessivamente, porque é a palavra de Deus, é a boca do próprio Deus falando aqui, não é qualquer um. Não é qualquer coisa, não é um livrozinho qualquer, é a palavra do Senhor, que até hoje perdura depois de tantos anos e tantas manobras do diabo de realmente destruir e deixar ela desacreditada, né? Porque só que ele não consegue. E o que é que o diabo está, né, já faz um tempo que está usando, qual a artimanha do diabo? Aquela velha história da retórica, né, da retórica. Se você não consegue derrubar os argumentos, então você vai aonde? Tentar derrubar o argumentador. Porque o argumentador ele é falho, mas os argumentos não. Então a palavra não é falha. Mas quem prega, quem assenta a gente, nós somos falhos. Então, o diabo hoje está investindo nisso, investindo em desacreditar digamos assim, o locutor, né? O interlocutor ali, o que está propagando. É o trabalho do diabo de muito tempo, de muitos anos. Né? Essa era uma técnica que os judeus usavam, né? Os judeus ali com o próprio Jesus. Né? Note que os judeus eles nunca falavam da palavra em si, que era mentira, que era isso, aquilo outro. Eles sempre atacavam Jesus, né? Porque eles sabiam que o que Jesus estava falando era verdade, era a palavra de Deus. Isso não tinha como eles contestar. Eles não podiam contradizer a palavra. Isso, correto. Então eles vão contradizer quem? O argumentador, meus irmãos. E é o que está acontecendo hoje, cada vez mais e mais forte. Cada dia mais a gente vê tantos, né, líderes aí espirituais caindo, né, em desgraça, realmente desacreditados, mas isso é um trabalho forte do diabo, para que a palavra do Senhor passe desapercebida pelo povo, né, pelas pessoas. Porque se eu, que sou uma pessoa que não sou acreditada, pregar a maior verdade do mundo, ninguém vai acreditar. Isso é mentira de Anderson. Mentira, Anderson é mentiroso. Antes é isso, aquilo, outro. O que ele está falando é mentira. Mas, na verdade, é pura verdade. Agora, se o camarada é um mentiroso, então a palavra não tem nada a ver. Mas o diabo faz isso. Então, cuidado, meus irmãos. Cuidado, para que a gente não possa, com essa questão de olhar muitas vezes para quem está passando a mensagem. Em vez de olhar para a mensagem, olha para quem está passando a mensagem. Aí acaba perdendo, né, a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Então, como Paulo escreve na sua segunda carta aos Tessalonicenses, né, ouvir todas as profecias, né, e analise as evidências dela. Ou no dito de popular, com medo de tudo, né? Como algumas versões falam, né? Com medo de tudo e retei
o que é bom. Analise ali. Não julgue logo porque o camarada deu uma sapateada, alguma coisa, não. Mas analise o que a pessoa está falando. Pelo menos é assim que eu faço, dessa forma. Eu, às vezes, escuto, meu irmão, umas pregações aí que não consigo escutar toda não, mas alguma coisa eu ainda escuto. Mas de camarada que infelizmente é bem, às vezes, muito desacreditado, às vezes, né? Tanto fazer sapatear, tanto fazer tanta coisa, as pessoas, muita gente, né, deixa de lado o que aquela pessoa está falando. Mas analise bem. Claro, se ele começou a falar besteira, heresia, então realmente não passa nem um minuto, né, vendo. Se você sabe que a pessoa é um herege, então vá fora, dá o fora. Essa pessoa não, mas fora isso, a gente tem que ouvir também, porque às vezes a gente quer centralizar a palavra do Senhor em apenas alguns pregadores. Não, meus irmãos, o Espírito Santo ele é livre, ele é Deus, então é ele que sabe quem ele quer usar. Então, como Paulo fala, né, em Coríntios, é o Espírito Santo que diz quem é que ele vai dar o dom, o talento ali, de línguas, profecias, de ciência, de discernimento de espírito. É o Espírito Santo que distribui isso conforme a vontade dele. Então não cabe a mim julgar se aquele camarada realmente Deus fala com ele ou não. Eu tenho que analisar a evidência. Qual é a evidência? Palavra do Senhor. Se está na Bíblia, meu irmão, então eu vou ouvir. Por mais que eu não seja muito adepto a muitas coisas que o camarada fala, mas se naquele momento ele está falando a palavra de Deus, né? E ele não é um herege, então, amém. Então vamos orar, né? Como o pastor falou aí, né? O pastor vai orar para essas pessoas aí, mas nisso aí a gente vai depois entrar na carta, no livro. Pedido ali de oração. Bruna, que está no hospital, Fernando Figueiredo. Então, Bruna, né? Está no hospital, vamos orar, né? Porque eu tô... Obrigado, Senhor, por essa noite. Abençoa esse estudo, nos dá direção, em nome de Jesus. Ilumina, Senhor, a nossa mente e a mente de quem está ouvindo, para que, em nome de Jesus, possa compreender a Tua palavra, Senhor, espiritualmente falando, Senhor. Ó Pai, abençoa, Pai, a Bruna que está no hospital, em nome de Jesus, que ela possa se recuperar. Abençoa, Pai, a Silvana, abençoa a Letícia, Senhor, que estão adoentadas, Senhor, abençoa em nome de Jesus, que elas possam se recuperar, que elas possam estar bem logo, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa continuar, Senhor, presente conosco, em nome de Jesus. Dá sabedoria, entendimento, principalmente hoje ao presbítero Anderson, que estará conduzindo a esse estudo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Domingo, né, passado, tivemos as eleições, né? As eleições que deram um probleminha lá no TSE. Nosso sistema tão infalível, né? Tão perfeito. Será? Aí deu um problema lá no supercomputador, né? O supercomputador que foi contratado, né? Sem licitação nenhuma, mas eles podem, né? Os outros não podem, para os outros é crime, né? O TSE não é crime, mas fazer o que? É Brasil, meus irmãos, é o Brasil. Por isso, meus queridos, dia 29, segundo turno é 29, né? Isso. Dia 29, então, né, vamos voltar novamente para o prefeito. Analise bem o seu voto, em que você vai votar. Estou falando isso aqui porque é pertinente, porque vamos passar 4 anos com esse camarada sendo nosso prefeito. E independentemente se de quem ganhar aí, seu Padilha, o Ives, temos que obedecer conforme Paulo escreve lá, né, em Romanos capítulo 13, 1 ao 7, sobre as autoridades, que foi constituída por Deus. Então, por isso, então, meu irmão,
que tenha cuidado no seu voto, né? Não fique, muitas vezes, analisando seu voto a partir disso aqui, não. Porque no primeiro turno foi muito isso, né? A análise pessoal é quanto? 50? É 100? Então, esse é o meu candidato. Felizmente, esse é o Brasil que a gente vive, mas nós que somos cristãos, que temos a mente, pelo menos teoricamente, né, de Cristo, temos que ser diferente, tem que analisar, ver tudo direitinho. Candidato perfeito não tem não, mas a gente vai procurar ali aquele que se encaixe, né? Pelo menos que a gente acha que vai ser bom, né? Ou menos ruim. Menos ruim. É essa a palavra. Aqui no Brasil a gente vota menos ruim, essa é a verdade. Eu já vi uma vez, um cara falando, não voto no menos ruim, voto no que está capacitado. E, poxa, isso aí foi que soberba, isso aí, no cara certo, né? O candidato eu vou falar o nome dele, o candidato do Novo, Charbel, acho que por isso ele não ganhou, não sou bêbado daquele ali. O cara não voto no menos ruim, voto num camarada certo, isso, aquilo, outro. Rapaz, é muito complicado falar um negócio desses. Mas tudo bem, né? Eu sei que é um partido muito bom, novo, o camarada Charbel aparentemente parece, né, uma pessoa boa, mas acho que ele foi infeliz nesse comentário dele aí. Então, né, passado o recado, meus irmãos, de cuidado com quem você vai votar. Vamos agora adentrar no capítulo 2 de Jonas. A gente dava para falar hoje o capítulo 2 e o 3. Só que eu estava analisando aqui direitinho ontem, né, alguns dias analisando, e queria passar um tempo a mais nesse capítulo 2, nessa oração do profeta Jonas. Então, não espere hoje, como nos demais, né, as demais livros que a gente fez, onde a gente trazia aquele comentário histórico, cultural, porque aqui é algo, né, diferenciado do que das outras cartas que a gente trouxe. Aqui não é uma profecia, não é algo que tem a ver com um país ali. Aqui é um conflito de um homem, né, de um homem de Deus. Então, aqui é uma oração do profeta dentro do peixe, depois que foi engolido, depois da desobediência, onde era para ele ir para Nínive, ele decidiu não seguir a palavra de Deus. Então, vai ser algo realmente mais focado aqui no texto. Não vai ter muito contexto histórico, cultural, geográfico, como a gente sempre traz, porque não tem. Eu estava procurando nos comentários alguma coisa, mas os comentários, né? O NVI deu uma carreira retada aqui, passou lotado aqui. Eu digo, rapaz, para um pouquinho aqui, ele passou direto. E olhei também no africano, né? Que eu estou ainda analisando se eu compro ou não, né? Que análise, né, pastor? Já faz uns meses, a pastor até esqueci, estava comigo antes. E por incrível que pareça, pastor, o africano foi o mais, digamos, né, que para mim, na minha opinião, que eu gostei, achei melhor, né? A trazer alguns pontos dele, porque foi focado realmente. O negócio lá que ele deu uma, né? Porque o comentário africano é algo muito bem regionalizado, da região, né? Da África, muitas coisas, ele fala muita coisa da África, mas tem muita coisa interessante. Vale a pena você, se tiver condições, de ter esse comentário africano, porque ele é mais questão espiritual, né? Ele não tem tantos detalhes históricos, culturais, mas a parte realmente espiritual da palavra, assim, ele é bom nesse sentido. Então, a gente vai ler, né? Vamos ler todo o capítulo, são só 10 versículos, e depois a gente vai destrinchando essa oração, vamos comentando mais sobre essa oração do profeta. Então diz assim: então dentro do ventre do peixe, Jonas orou a Yahvé, o Senhor, seu Elohim, e disse: em meu desespero clamei a Yahvé, e ele me respondeu. Do ventre do Seol, da morte, gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e as correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as grandes ondas
e ondas grandes e vagas passaram por sobre mim. Então pensei, fui expulso da tua presença. Poderei contemplar o teu santo templo mais uma vez? Eis que as águas todas me cercaram até as profundezas da alma. O abismo me cercou. As águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos profundos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. No entanto, tu fizeste subir a minha vida de volta ao Seol da sepultura, ó meu Senhor. Eis que quando minha vida já se ia se apagando, me lembrei de ti, ó Senhor. E a minha oração subiu à tua presença, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis afastam de si a verdadeira piedosa benevolência. Eu, porém, te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças. O que prometi, cumprirei fielmente. Sim, eis que Yeshua, a salvação, vem do Senhor. E Yahvé deu a ordem ao peixe, e este o vomitou na praia. Então aqui a gente nota aqui, meus irmãos, a oração de Jonas, quando ele foi engolido por esse peixe. E eu queria analisar e ver. Eu estava conversando com o pastor semana passada, e o que eu pensei, com os comentaristas, eles concordaram comigo. Olha só que prepotência. Então, o que eu estava pensando ali, eu estava achando estranho, foi... Estava vendo os comentários bíblicos e realmente a luz iluminou. Porque interessante que quando ele começa, ele fala, Jonas orou dentro do peixe, e depois no verso 7 ele diz, eis que quando minha vida se ia apagando, eu me lembrei de ti. Aí você fica, como assim? No começo ele disse que ele estava orando, e agora ele disse que quando eu ia me apagando minha vida... eu até conversei com o pastor, e o que como eles colocou lá, eu concordo, não sei se o pastor concorda. Aqui assim é democrático, se ele, claro que ele vai ter que argumentar o porquê não, não é só dizer, não concordo e pronto, essa posição deixa para o governo aí, deixa para o pessoal aqui. Então, eu entendo aqui, pelo menos esse capítulo aqui 2, nos leva a entender que há uma inversão aqui. Na verdade, o capítulo aqui era para começar no verso 7. Que eis que quando minha vida ia se apagando, eu me lembrei de ti. Porque aqui é quando começa a oração. E a primeira parte, que é quando ele começa a orar, e ele vai falando aqui, já é o final, do 7. Então... pelo menos eu acredito que houve a inversão. Eu não sei como foi que fizeram isso. Porque aqui é uma questão que você pode observar que ela foi escrita de uma maneira poética. Isso. Como fosse um salmo, Então aqui não está exatamente a expressão da oração de Jonas cronologicamente, mas está expressando como foi essa oração, como foi ele dentro do ventre do peixe, de uma forma poética. Então, a poesia ela tem essa liberdade de ir e vir. Sem ter uma ordem cronológica. Sem ter essa ordem cronológica. Até porque a própria Bíblia em si, pessoal, a gente acha que a Bíblia está... Mas não. Não está. A Bíblia não está em ordem cronológica, como a gente acha que... Obadias vem depois de tal, tal. Até os capítulos em si, muitas vezes, não está na ordem cronológica. Você vê isso muito em Primeiras Crônicas, Segundas Crônicas, Primeiras Reis, Segundas Reis, que não há uma ordem realmente ali. Às vezes tem coisa que a gente lê no capítulo 20, mas na ordem cronológica ela está no capítulo 5. Então, mas no caso de Jonas aqui, os capítulos eles estão em ordem cronológica.
né? Que é o começo, quando Deus chama ele. Não, isso coisa dentro do peixe e tal. Mas essa oração o livro ele tem ordem cronológica, mas esse capítulo em especial, como é poesia... Faça um salmo. Ele está salmodizando, né? Exato, está salmodiando. Salmodiando aqui. Então, como se trata de uma poesia, ele ali teve a liberdade, né? O escritor teve a liberdade de ir e voltar no tempo, naquela parte agora, ir e voltar no tempo, na parte que Jonas é engolido pelo peixe. Justamente. Então, não é duas orações aqui, é uma única oração, que é em formato de poesia, não é? É como se fosse um salmo. A gente lê muito isso nos salmos, onde os salmistas eles ali expressam o seu labor, né, sua tristeza, né, o que estão passando ali naquele momento difícil. E você nota que até o final, né, quando começa do 8, que é realmente o final da oração, aqueles que acreditam em ídolos, você já vê uma mudança no ânimo de Jonas. Porque é o final, isso aqui é um salmo de Jonas, porque os salmos, digamos, 99% dos salmos é dessa forma, de forma poética, é de forma que se começa triste, vamos dizer assim, de uma forma triste, de uma forma com aquela labuta, e depois vem a renovação do Espírito Santo ali naquela pessoa e ela começa a bendizer o nome do Senhor, que é o que Jonas faz aqui. Então, a gente, só explicando, não é duas orações aqui, é uma única oração. Só que como é feito de forma aqui poética, de forma como um salmo, então há essa abertura aqui, o escritor tem essa abertura de fazer isso. Então, na verdade, é uma única oração que começa no século, vamos colocar assim, e a gente começa do 2, né? Aí, no verso 1, quando diz, então, dentro do ventre do grande peixe, né? Isso aqui é uma realmente tipificação, né? De Cristo aqui, falando aqui de Cristo, a respeito que o próprio Jesus fala, né? Lá em Mateus 12, no verso 40, que assim como Jonas passou, né, 3 dias, 3 noites lá, dentro do grande peixe, Jesus passaria ali, né, na sepultura. Então, é uma tipificação de Cristo, é um tipo de Cristo, né, tipificação de Cristo aqui, que o profeta Jonas está colocando, né. Então, ele começa aí, meu desespero, né, o tipo no salmo, clamei ao Senhor e ele respondeu, do ventre do Seol, da morte, gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Então, do 3, né, até ao 6, a gente nota que é um desabafo. Jonas começa a colocar o que ele está sentindo ali dentro da boca do peixe. Porque a gente, às vezes, pelo que eu li aqui, a gente imagina, né, às vezes assim, que quando jogaram Jonas no mar, o peixe pulou e não foi assim. Pelo menos eu acredito que não foi dessa forma. Eu acredito que ele caiu no mar e foi afundando, né? Ali afundando, e veio o peixe, né? Lá embaixo, né? Nas profundezas por ali, Deus deu a ordem, ele engoliu ali o profeta. Então aí Jonas começa, né? Aquele desabafar, o que ele está sentindo já dentro, né, do ventre do peixe. Né? Provavelmente, não sei como é que era, mas uma coisa é certa, né? Não era como aqueles desenhos, aqueles filmes que dentro daquelas baleias, né, que tem uma pessoa, um cara lá com um candeeirozinho, né, uma barcazinha, esperando alguém entrar. Não é claro, provavelmente era tudo escuro. Até pelo que ele descreve aqui, ele começa, pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares. Então a gente vê que realmente foi lá, como a gente tinha mania de falar quando era jovem, né, no fundão. Vamos pro fundão, né? Mas calma, o político ficou doido agora, o político. Fundão eleitoral, não é fundo eleitoral, é fundo do mar mesmo. Então, me lançaste no coração dos mares, né? Lá no foco, né? Onde homem nenhum chegaria. Foi onde Jonas foi lançado, ele está falando, né?
e as correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as grandes ondas e vagas passaram por sobre mim. Então a gente vê, ele vai falando sobre o que estava acontecendo com ele, aqui ele vai descrevendo, né, ali tudo que estava acontecendo, aquelas ondas, né, mais agitado, onda vai, aquela coisa, ele começou a afundar, e quando ele afundou, a própria no capítulo 1 fala que a tempestade, né, se cessou, né, o mar começou, mas isso ele estava ali indo até as profundezas, como ele falou, né. Então ele chegou ao ponto de pensar no verso 4. Então pensei, fui expulso da tua presença. Poderei contemplar o teu santo templo mais uma vez? Então, ele aqui, né, estava pensando ainda no templo, em vez de pensar na vida dele, em vez de pensar na desobediência dele, no que ele fez, que foi errado, ele estava pensando, será que eu vou... Porque nessa... né, esse templo aqui que ele fala é o templo realmente físico, mas na frente ele vai falar sobre o templo espiritual. Mas nesse verso 4 é o templo físico. Ele era profeta, né? Ele era um judeu, então ele fala, sou hebreu, no capítulo 1 ele fala, né, sirva a Deus. Então ele estava se preocupando em se ia estar com os irmãos dele congregando, né, ali. Ele não estava muito preocupado que a mensagem de Deus não ia chegar aos ninivitas. Na verdade ele não estava nem aí. Né? Depois que ele, né? E quer dizer, Jonas já pregou, ainda pregou no forçado, como se diz, né? Não tinha jeito, porque ele mesmo assim, a gente vai ler no capítulo 4, que ele fica bem, não fica muito alegre não, quando o povo se arrepende, né? É triste dizer isso, mas a gente explicou bem os motivos de Jonas. Não justifica, só explica o porquê ele fez isso. Então ele está preocupado em voltar, né? Poxa, já que eu nunca mais vou estar com os meus irmãos profetas, nunca mais eu vou estar ali no momento de sacrifício, vou estar, né, na leitura da palavra e tal. Então ele estava, pensando nisso. Também que o templo, né, era o símbolo da presença de Deus ali, né? Então você vê que o judeu ele tinha esse apego ao templo, né? Mais do que a vida dele, né? O judeu ele tinha... Muitos judeus chegavam ao ponto de idolatrar o templo. E aí você vê que, infelizmente, as pessoas ou são 8 ou são 80, né? Porque, às vezes, a pessoa está nem aí para a comunhão, para a igreja, né? E às vezes a pessoa está dessa maneira, porque ele diz aqui, né, fui expulso da tua presença, olharei de novo para o teu santo templo. Quer dizer, para ele ainda não tinha entendido, ele ainda não tinha percebido, embora tudo culminava ali para ele perceber, mas ele ainda não tinha percebido que o templo não era o lugar da presença de Deus, que a presença de Deus estava em todo lugar. Ele ainda não tinha caído a ficha de que Deus estava em todo lugar. Fui expulso da tua presença. Será que eu vou voltar a ver o templo novamente? Então, essa é uma percepção que muitos judeus da época de Jonas tinham, e que Deus ali, através dessa experiência que Jonas teve, Deus começa a quebrar essa barreira de povo, de nação, de lugar. Deus começa a mostrar para ele que Deus está em todo lugar. Tanto é, meus irmãos, por que vocês acham que o templo foi destruído e nunca mais foi erguido? Entendeu? Então foi uma permissão de Deus. Deus sabia que o povo, se tivesse lá, o povo do judeu iria continuar a mesma coisa, na mesma adoração ao templo, ou seja, a idolatria. E até hoje eles aguardam um muro, né? Um Messias que vai vir restaurar o templo. O templo literalmente, né? Literal, né? Não o templo, né? Jesus falou, né? Eles que destruiriam o templo em 3 dias, né? E destruir o templo em 3 dias, ergueria o
o templo, mas Jesus estava, claro, enfatizando a sua morte e a sua ressurreição. E ele estava, como é que pode, né? Esse tempo aí passou 40 anos aí, que foi o terceiro, né? Que foi Herodes, foi, né? E tu vem aqui dizendo que em 3 dias tu vai. Então, note, né? A mente do judeu era muito, como o pastor falou, eles eram muito 80 mesmo, né? Fixado no templo, na parede. Até hoje, tá, no Muro das Lamentações. Então vai lá e fazer orações lá e tal, um muro. No muro. Né? No muro. Mas, por isso que Deus permitiu que destruísse, que não sobrasse apenas um muro só. Deus já foi bom com ele, deixou um muro. O muro ali. E Jonas não foge, né, do trivial, do judeu trivial. Jonas não foge. Né? O cara dentro do ventre do peixe, ali dentro lá da barriga das guerras não, do estômago, aquela coisa melecosa, eu acho, sei lá. E o cara estava pensando em cultuar no tempo, meu irmão. É muita dureza do coração. Mas Deus vai abrir a mente dele. Tanto é que nota que ele começa a orar onde? Onde ele começa a orar? Dentro do peixe. Então, ou seja, Deus já começa a orar na vida dele já. Né? A partir daí, ele não é no tempo, não. Né? Tá vendo? Tu tá no ventre do peixe. No ventre do peixe, chegando assim, tá vendo comigo? Eu te ouvindo, né? Como ele fala que o Senhor não precisa do tempo para Deus te ouvir. Justamente. Então, aí não foge do trivial, né? Como qualquer judeu ortodoxo, né? Ele não foge. Nosso irmão Jadson colocou aqui: a oração escrita de Jonas provavelmente foi influenciada pelos salmos, com certeza. Né? Se era a cultura deles cantar salmos, né? Então realmente a influência dos salmos está aqui, não só no livro de Jonas, mas vários livros da Bíblia. Quando a gente vê essa forma de poesia, é influenciada pelos salmos. Falando um pouco, né, sobre os salmos, a gente às vezes pensa que salmos é como a gente prega hoje, mas os salmos eram cantados, pessoal. Entendeu? Eram salmos que eles cantavam, um exemplo. Cantado ou recitado? É o recitado, né? Então, mas muitos eram cantados. Então, pronto, os salmos do 120 ao 100, se não estou enganado, 130, são salmos de romaria, né? Quando eles iam de um lugar para o outro, até para o templo de Jerusalém. Então, eles iam recitando, iam cantando aquele salmo, né? O salmo que o pastor quer realmente dizer que é o salmo preferido dele, que é o salmo 127, é um salmo de romaria. 126, olha, tá vendo? Eu estava só vendo se estava ligado. Não erre, não. 126, né? Que é quando o Senhor restaurou, né? A sorte de Sião. Ficamos como quem somos. Então, é um salmo de romaria, de onde está falando. Romaria, às vezes, pensa que romaria é algo católico. Não, pessoal, romaria é uma palavra. Quando você segue para algum lugar em adoração, para fazer um cultuar, adorar em algum lugar. E o povo ia para Jerusalém, um caminho para Jerusalém, e recitando, cantando esses salmos. Entendeu? Era uma espécie de romaria, né? Porque eles saíam de todos os lugares, da Judéia, da Galileia, para Jerusalém, da Cesareia, tudo indo para Jerusalém, para ali adorar o Senhor uma vez por ano. Isso era a cultura deles. E nisso eles não iam. O povo judeu, né, hebreu, sempre foi um povo festeiro. Uma vez pensa que não é, né? Mas leia a Bíblia que você vê que não é. Então sempre foi um povo festeiro, um povo realmente que gostava realmente de cantar, de entoar hinos, né? O próprio salmista Davi, né? A gente vê ali que quando a arca entra ali, né? Vem da casa de Obed-edom ali, ele começa a dançar a dança do chapaleiro maluco ali, né? Aquela coisa lá, e tanto é que a própria esposa dele, né, diz, olha para ele assim, meio que, digamos, a gente não vê, mas a gente imagina, né? A Bíblia diz que ela no seu coração, no seu íntimo, ela reprova aquela alegria da vida, mas ele estava feliz porque a arca simbolizava a presença do Senhor. E foi algo meio tenebroso para Mical, né? Que morreu sem filho nenhum. E a mulher naquela época ser estéril era a pior coisa do mundo, né? Naquela época ali. Então,
A gente viu aqui que ele estava preocupado com cultuar, com o tempo. Então ele continua, eis que as águas todas me cercaram até as profundezas da alma. O abismo me cercou e as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Aí ele, no final do 6, ele fala: no entanto, tu fizeste subir da minha vida de volta ao Seol, ou da sepultura, voltou da sepultura, ou seja, o Senhor deu a vida a ele, provavelmente ele já estava morrendo ali, no 7 ele fala, meu Senhor, Deus. E no 7, quando é o começo da oração, que parece ser o final, mas é o começo, que quando a minha vida já ia se apagando, eu me lembrei de ti, Yahvé, e a minha oração subiu até o teu presente. Então, aqui primeiro a gente tem que explicar, a primeira parte já explicou, que é uma única oração aqui, não são duas, tá? Não é uma oração no 1, depois uma oração no 7. Então, entenda que essa parte, quando ele fala isso, a minha vida ia se desfalecendo, é complemento do verso 6, do final do 6, quando o Senhor dá vida a ele novamente. E quando ele diz, e me lembrei de ti, e a minha oração subiu, é quando ele entende os desígnios de Deus na vida dele. É quando ele, enfim, tem um encontro, não é esse encontro com Deus aí que faz aí numa floresta, botar queima lá um bocado de pedaço de pau lá, faz uma fogueira, para mim é São João, Vai um bocado de fogueira lá e aí encontro com Deus. Então só sai a mesma coisa. Só sai eufórico. Mas vai pecar de qualquer jeito, Depois que passa a euforia, muitos voltam até pro mundo. Porque eu não entendo, porque para mim, o encontro com Deus é assim que eu me converto. É assim que eu me converto, na verdade. A Bíblia diz que Adão encontrava-se com Deus todos os dias, na virada do dia, Justamente. Eu acredito que o crente, ele teve um primeiro encontro com Deus quando se converteu. Isso. E deveria ter encontros diários com Deus, orando, diferente, falando com Deus ali, se entregando a sua vida em adoração, em reverência ao Senhor, todos os dias. Correto. Então, aqui, quando ele fala, me lembrei de ti, e a minha oração subiu, é quando ele entende em si quem é Deus. Quando ele entende que quando a gente fala, ele mais na frente vai falar, que realmente não tem para onde ir. Que Deus é soberano e que ele faz como quer, da forma que ele quer. Ele tem um encontro verdadeiro com o Senhor, dentro do ventre do peixe. Foi necessário ele vir para dentro do ventre do peixe. E foi nesse momento que a oração dele subiu até a Deus. Então, aqui a gente aprende também de que não é toda oração que sobe até Deus, Olha, pessoas, ficando aquele hino lá de Cassiane, Deus não rejeita a oração. Será? Leia a Bíblia, você vê que ele rejeita. Você vê que Samuel foi querer interceder por Saul, que foi que Deus disse, pare, nem ore, que eu não vou ouvir não. E como é que Deus não rejeita a oração? Oração é alimento, isso é a parte mais heresia que existe. Não, amigo. Por favor, meus amados, está ouvindo esse hino? Corte, não é Cassino, não. Porque eu creio que era a mulher de Deus. Mas se liga no que você está ouvindo. Oração é alimento. Aí, alimento para quem? Ela está dizendo nesse hino aqui, dá e dizer que é alimento para Deus. Não, Deus não é um Deus do Olimpo, não. Não é Zeus, não. Não é Ares, não é Poseidon, Atenas, que se alimentava de orações, que na mitologia grega é assim, Ele se alimenta das orações dos humanos. Eles ficam mais fortes com orações humanas. Por isso que eles começam a fazer, coisas, ser benevolente com o humano, que é para o humano orar mais a ele. Então, Deus não é um Deus olímpico, ele é o único Deus. Então, não é isso que alimenta Deus. Como é? É Deus que alimenta a gente, é a gente que vai alimentar Deus. Então, cuidado com o que você está ouvindo. Essa música é heresia pura, meu amigo. Heresia pura. A oração é alimento, não.
Se for para Deus, não. Se for dizer o alimento para minha alma, alguma coisa, eu ainda fico calado, posso ficar calado. Mas a música leva a querer que é alimento para Deus. Então, cuidado com o que a gente está cantando aí, né? E está gritando, né? Em casa. Então, quando ele fala, é nesse sentido. Então, que agora ele teve um encontro com Deus, Deus ouviu, subiu para ele, até o Senhor, a oração de Jonas, porque enfim, Jonas entendeu que Deus é soberano. Jonas entendeu que ele começou ali a realmente se converter, digamos assim, né, de verdade, a abrir os olhos para muitas coisas que estavam fechadas na mente dele, que Deus não é Deus, só Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas é Deus de todas as nações, como ele falou para Abraão. Em ti serão abençoadas todas as nações. Entendeu? Então ele começou a entender isso. E a gente vai compreender melhor na leitura mais adiante. Verso 8. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis afastam de si a verdadeira piedosa benevolência. Eu, porém, te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças. O que prometi, cumprirei fielmente. Sim, eis que a salvação vem do Senhor. Então, ele ali teve aquele encontro realmente genuíno com Deus. Ele viu que Deus não era o Deus só do templo. Deus não só se apresentava só no templo, mas se apresentava aonde tinha um coração piedoso. Quando ele fala no verso 8, né? Aqueles que acreditam em ídolos inúteis afastam de si a verdadeira piedosa, né, benevolência. Né? Piedosa no sentido de, a gente vê essa palavra piedosa, como fala na Bíblia, a gente vê que é no sentido, acha que é coitadinho, não. Piedade é esse de adoração, de realmente de entrega, né? A Deus. Então, aqueles que começam a adorar outros deuses, como podemos colocar, aqueles que se fixam, que acham que Deus só fala lá no templo, afastam de si a verdadeira piedade, a verdadeira adoração ao Senhor, que é em todo lugar, até dentro da boca, dentro do estômago do peixe. É o que Jonas aqui está nesse salmo, né? Por isso que eu vou dizer um salmo, porque finaliza com aquilo que a gente sempre vê nos salmos. Quando começa, depois primeiro vem o desabafo e depois vem o alívio, né? O Senhor, né, refrigera a alma. E ele começa, né, afasta de si, eu porém te oferecerei sacrifício com voz de ação e graças, de agradecimento, de realmente bem dizer ao Senhor em todos os lugares. E terminando, né, e no verso, no final do verso, ele diz assim, né, o que prometi, cumprirei fielmente. Então dá a entender que ele não só orou isso aqui que a gente está vendo, mas que provavelmente ele orou, o Senhor dizendo que ia cumprir a palavra do Senhor, que o Senhor mandou, que ia realmente, né, para Nínive. O que eu vejo aqui é que a oração mesmo de Jonas, ela está intrínseca no capítulo. Ela não está explícita, ela não está aparente. A oração mesmo de Jonas. Aqui é uma poesia referente à oração, referente àquele momento que ele estava dentro do ventre do peixe, que ele orou, que Deus ouviu ele e tal, mas ele não fica explícito aqui qual foi a oração de Jonas. Então, o ponto mais aparente aqui é esse, né? Que o que eu né, te prometi, o que eu vou cumprir. É o ponto mais aparente. Então, significa que uma parte da oração de Jonas que foi oculta, foi pedir perdão a Deus e dizer, Senhor, se o Senhor me der vida, eu vou pregar para Nínive. Se o Senhor me trouxer de volta, eu prego. Você nota que porque o salmo o verso 8, né, como o 7, eis que quando a minha vida se ia apagando, às vezes fica fria, às vezes fica quente, passa aqui.
eis que quando a minha vida ia se apagando. Aí a gente lembra do Salmo 73, né, a referência com Asaf, que Asaf começa a invejar ali os ímpios, e ele fala, eu quase que escorregava, quase que me perdia, quase que me afastava da presença do Senhor. Então, há uma clássica aqui, né, referência ao Salmo 73 também, ou um outro, não sei como, quem foi escrito primeiro, como eu disse, a gente não sabe a ordem cronológica, então não tem como, mas se encaixa, né? Eis que minha vida ia se apagando. Aí eu me lembrei, é o que Asaf fala, né? Então, quando eu entrei no teu santo templo, o Senhor me mostrou o que ia acontecer com os ímpios, diz Asaf. E aqui é a mesma coisa. Quando eis que eu ia, né, perdendo a minha vida, eu me lembrei. E eu acredito que é aqui que começa a oração verdadeira de Jonas. A oração, como o pastor falou, essa primeira parte foi, digamos, um prólogo, né? Uma introdução daquilo que realmente Deus queria ouvir de Jonas. Daquilo que era realmente a humildade, que era Jonas realmente reconhecer quem é Deus, reconhecer que Deus não é Deus do templo lá de Jerusalém. Por mais que Jonas não era um profeta do reino do sul, era do reino do norte. Mas ele sabia que o templo que realmente, da adoração, digamos, realmente verdadeira, se encontrava em Jerusalém. Porque no reino do norte era aqueles templos que tinham sido construídos pelo o rei Jeroboão, né? Aqueles templos lá, aqueles 2 templos pagãos lá. Então, a oração realmente, como o pastor falou de Jonas, é intrínseca, baseada nisso aqui. Eu cumprirei fielmente o quê? Cumprirei. No verso 13, no capítulo 3, que semana que vem a gente vai ver o que foi que ele cumpriu, Senhor. Mas a gente, claro, é algo que por inferência a gente sabe o que é realmente cumprir aquilo. Qual foi o chamado? Jonas era o quê? Era um profeta. Então ele ia cumprir o quê? O que queria cumprir? O que queria realmente a Deus? Era propagar a palavra do Senhor, a mensagem de Deus. Era isso que ele ia fazer. É o que ele diz aqui. Então, por mais que não esteja exposto, mas por inferência a gente sabe qual foi a oração dele realmente, digamos, intrínseca. A gente sabe o que ele estava falando ao Senhor, né? Como é um verdadeiro salmo aqui. Até pela frase que ele falou aqui, né? A salvação vem do Senhor. Justamente. Então, ele ali reconheceu que a salvação não é do judeu, que a salvação não é de fulano nem de ciclano. A salvação vem do Senhor, é o Senhor que determina. Se o Senhor quer salvar Nínive, quem sou eu para impedir? Justamente. Porque ele queria impedir o Senhor de salvar Nínive. Ele fugiu para Tarso, como a gente viu semana passada, ele fugiu para Tarso com esse interesse de que Deus não salvasse Nínive. E agora ele reconhece, a salvação vem do Senhor. Ele salva quem ele quiser. Justamente. Se ele quer salvar Nínive, vou fazer mais o quê? Eu não concordo, eu não quero. Praticamente é o que Jonas disse. Eu não quero. Não sou a favor. Não sou a favor. Não tenho o meu aval. Mas Deus não precisa do aval dele, né? E você nota que quando em si Jonas reconhece, né, a grandeza de Deus, reconhece que Deus, que a salvação vem do Senhor. Esse é o cerne desse capítulo 2 da oração de Jonas, que a salvação vem do Senhor, não de Jonas. Jonas sabe que a salvação vinha dele, né? Pelo que ele fez, dá a entender isso aqui. Ele tem um encontro com Deus. Esse é o verdadeiro encontro com Deus, através da oração. A oração que a gente vai até nas aplicações, a oração que agrada a Deus. Como é essa oração que agrada a Deus? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então ele finaliza e logo após que ele enfim teve esse encontro com Deus, enfim notou que realmente tudo vem do Senhor, tudo é para ele. Então ele disse, e Deus dá o que no verso 10? E Deus dá ordem ao peixe, e esse vomitou Jonas na praia.
Alguns dizem que Deus vomitou, fez o peixe vomitar Jonas na praia em Nínive, né? Ela não fez isso. A Bíblia não diz isso, né? No capítulo 10 vai ver que ele pegou, né, um transporte para ir para lá, né? Que ele foi, né, para lá. Então não foi que Deus vomitou ele, que eu nem sei se aquela parte ali na Síria existia mar, né? Não sei. Eu não posso, essa questão geográfica aí, eu não sei muito, não. Isso é uma coisa que é interessante que você falou, porque a gente passa batido. Né? Dá realmente, se a gente parar a leitura, é por isso que é preciso você conhecer o texto todo. Porque se você realmente parar a leitura no verso 10, você pode compreender isso. O peixe vomitou Jonas na praia de Nínive. Você nem Nínive tem praia. Justamente. Né? Então, quando a gente vai ler o 3, a gente percebe que Jonas foi vomitado em algum lugar próximo, ou talvez de volta, provavelmente de volta no porto de Jope, onde ele poderia ter pego o barco para Nínive e pegou para Tarso. E Deus fez ele voltar para Jope, provavelmente, não está explícito no texto, mas provavelmente Deus fez ele voltar para o porto de Jope para ele pegar ali o barco certo. Agora você vai pegar o barco que é para você pegar, para Nínive. Justamente. Então, uma coisa é certa. O peixe não vomitou Jonas em Nínive, tá, pessoal? Isso aqui não tem discussão, não. A gente pode discutir onde foi que ele pegou para ir para Nínive, mas uma coisa é certa, ele não foi vomitado em Nínive, tá, pessoal? Eu sei, eu não duvido de Deus, não. Não duvido de Deus. Não é que eu duvido de Deus. Mas a Bíblia, né, o texto não fala isso. Então eu não vou estar, né, abrindo um colchete aqui e colocando. É que nem aquela palavra, né, quando o pessoal diz assim, né, que Saulo no caminho de Damasco caiu do cavalo. Não divino. Ele caiu, não foi do cavalo. A Bíblia não diz. Pode ter sido do cavalo ou pode ter sido da pé. Justamente. Mas a Bíblia não diz. Ele caiu, né? Caiu. Só diz que ele caiu. Uma grande luz e tal. A Bíblia não diz que ele estava montado num cavalo. Não tem. Nem a palavra cavalo aparece no texto. Mas o pessoal botou um cavalo ali. E até em filme a gente vê ele caindo do cavalo. Porque eu acho que deram a licença poética, né? Eles acharam que tem a licença poética e colocaram num cavalo. Mas a Bíblia não fala de cavalo, não, nem de jumento, nem sei lá o que foi, de cachorro, de gado que ele estava em cima. Diz que apenas ele caiu. Ele caiu, só isso. Mas o povo, infelizmente, né, insiste em colocar coisa que não tem no texto. Óbvio. Graças a Deus, o Espírito Santo nos libertou disso aí, né? Ele está acrescentando coisa que não tem no texto, né? Lendo o que tem ali. Cada lê uma coisa e vê outra. É incrível o negócio desse. Acho que, né, tem que se fundamentar em alguma coisa, nem que seja na própria mente. Tem que se fundamentar. Porque acaba olhar para ler ali, né, e ver um cavalo, eu não entendo. Cair do cavalo. É que nem que você lê aqui e vê que, né, e Jonas, né, e Deus deu ordem ao peixe, e ou seja, o peixe vomitou Jonas na praia. Não falou, disse assim, e Deus vomitou Jonas em Nínive. Aí beleza, meus irmãos, mas não foi isso que o texto falou. Então, por favor, não vamos estar acrescentando nada aqui, dizendo que Deus vomitou, né, fez que o peixe vomitasse Jonas em Nínive. Amém? Então, passado aqui o capítulo 2, né, essa oração que a gente vê aqui, em forma de salmo, né, a verdadeira oração foi intrínseca, praticamente ela começa do verso 8 até o 9. A gente nota que são esses dois versículos que realmente é a oração que faz com que Deus mande que o peixe vomite Jonas. Se não fosse isso, ele ia ficar lá não sei quanto tempo. Deus podia, né, segurar a vida dele até 20 dias, um mês, 10 anos, 20 anos. Deus é Deus, ele pode fazer o que ele quer. Porque ele não depende do nosso aval para nada. Então, passado esse capítulo 2, eu queria
entrar na aplicação, voltada para essa oração de Jonas aqui, né? E me basear na oração que agrada a Deus. Então, peguei alguns pontos aqui, que se o pastor quiser colocar alguns outros, tá, falar alguma coisa a mais, ou também discordar de alguma coisa, né? Só vou dizendo que eu estou com a 9mm aqui. Tô brincando, pessoal. Então, fique à vontade. Então, a oração que agrada a Deus. Primeiro, a oração que agrada a Deus, meus amados, né? Ela é realizada em qualquer lugar. No verso 1 diz que Jesus orou aonde? No ventre do peixe. Então não é necessário que se vá para um monte. Vamos para o monte fazer oração. Me dê o seu nome que vamos para o monte. Ou tem que fazer de joelhos. Ou que tem que fazer num lugar bem isolado. Vá para o seu quarto, né? Se você pega, as pessoas pegam muito aquela questão de Jesus ali, de seu quarto se tranque, que Jesus é para o lugar da reta. Claro que em lugar com silêncio é bem melhor de você, né? Você fica mais... Você está à vontade. À vontade. Você tá mais concentrado na oração. Justamente. Mas eu não posso fazer disso um dogma. Tem que ser ali. Que Jonas orou dentro do ventre do peixe. Dentro das vísceras do peixe. Ele orou. Já imaginou a agonia do camarada sendo engolido por um peixe? Como é que estava a agitação ali? E o peixe se mexendo, e provavelmente daquela... E já imaginou? E ele orou ao Senhor ali dentro. Então, tira esse dogma, que a oração tem um lugar certo e um momento certo para fazer. Não, meu irmão. A oração pode ser feita em qualquer lugar. Como Jesus falou para aquela mulher samaritana, olha, lá no capítulo 4 de João, né, versos 23 e 24. Olha, vocês dizem, né? Não é nem o Monte Gerizim, nem Jerusalém que se deve adorar. Mas chegará o tempo, Jesus fala, completo. E já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em quê? Em espírito e em verdade. Meus irmãos, Deus é espírito. Não crie uma lei para você orar só na igreja, ou orar só no seu quarto, ou orar só naquele cantinho, ou orar... Não, ore, como disse Paulo, orai sem cessar, meus irmãos. No trabalho, na faculdade, no curso, na escola, cozinhando ali, fazendo a fazer de casa, e conversando. Orar é isso, meus irmãos. A turma coloca algo que o próprio Jesus não colocou como se orar. A oração acaba tem que se ajoelhar, porque se não se ajoelhar, eu não estou lembrado qual foi a vez que eu vi Jesus se ajoelhando para orar. A Bíblia diz que ele se afastava, ia para um lugar afastado, até porque, meus irmãos, era complicado para Jesus orar, porque a multidão era grande, então realmente ele tinha que se afastar. Não tinha como você também orar com todo mundo, com vários endemoniados, com vários paralíticos, com vários leprosos. Como é que era um negócio, uma questão dessa? E fora os 12 que ficavam sempre perguntando para ele, né? Os discípulos ali, não, os 12 para outros, né? Ficavam ali conversando com Jesus. Ele tinha que se afastar para orar. Claro que você tem que ter o seu momento de estar num lugar afastado, silencioso, como o pastor falou, concentração. Mas não coloque isso como dogma, como lei, como uma religião. Tem que ser dessa forma, porque senão Deus não escuta. Aqui, né, Deus fala que Jonas orou dentro do ventre do peixe. Você tem que se prender a princípios e não a questão de um lugar. Porque quando você se prende ao lugar ou a um objeto, você vai acabar cometendo idolatria. Isso. É o que o povo estava fazendo de judeu, né? O povo estava fazendo a respeito do templo. Então você não pode se prender a isso. Tem que se prender a princípios. Quando Jesus fala de se recolher no quarto e tal,
ele está falando que você tem que ter um momento com Deus à parte. Que você tem que ter um momento com Deus com a televisão desligada, com o celular silencioso, afastado de você. Melhor até afastar, longe. Né? Você tem que ter um momento com Deus a sós. E isso pode ser, meus irmãos, pode ser no quintal da tua casa, pode ser num quarto, num cômodo da tua casa, numa sala. Então, diversas vezes eu aproveitei que a minha esposa subiu, que a minha casa, a sala fica embaixo e os quartos ficam em cima. Então, diversas vezes eu aproveitei que minha esposa foi para o quarto e eu fiquei embaixo lendo a Bíblia e orando. Então, o lugar, muitas vezes eu venho para cá para orar. Então, o lugar não precisa ser um lugar específico. Se você tiver um lugar específico, melhor ainda. Agora, não se prenda a esse lugar específico. Isso. Porque se você se prender, se aquele lugar for tirado de você, pronto, acabou a oração. Acabou a oração. Eu tinha um escritório lá na minha casa. Tinha meus livros, tinha uma mesinha que eu orava ali, gostava muito de orar ali. Quando meu filho nasceu, eu tive que tirar tudo e virou o quarto dele. E por causa disso eu vou deixar de orar? Então não se prenda a um lugar, não se prenda a uma coisa, mas se prenda a princípios. O princípio que Jesus ensinou é: tire um momento para oração. Né? Isso. O mais importante é com quem você vai estar orando, né? Esse é não o lugar. Mas claro que esse momento é importante. Agora, lembre-se, a oração que agrada a Deus é realizada em qualquer lugar. Não necessariamente tem que estar tudo calmo, tem que estar aquela coisa. Não, tem momentos que eu trabalho dirigindo e passo o dia ali sempre, constantemente orando, constantemente. Às vezes estou com um passageiro e estou orando. Sabe que Deus não me escuta não, porque eu tenho que parar no carro, não. Mas tem momento que eu paro, numa rua mais deserta, fecho os vidros e oro ali. Calmo, desligo o celular, tudo ali e oro. Tem esse momento. Mas eu não me prendo a isso, não se prenda a isso aí. Então, a oração de Deus é realizada em qualquer lugar. Nosso irmão já colocou aí que Nínive não era a cidade litorânea, então está explicado. Então, não foi vomitado na praia de Nínive. Na praia de Nínive não tem praia. Não tem, então já mata aí. Então, primeiro ponto, né, da oração que agrada a Deus, ela é realizada em qualquer lugar. Amém? Porque Deus é Espírito. Aquele que está ouvindo a oração, meu irmão, é Espírito. Então, para ele independe de onde você... Né, tem que ser da forma que Jesus orou. Né? Realmente com sinceridade, coração realmente sincero, coração arrependido. É esse que Deus escuta, contrito, como fala. E a parte 2, né, o segundo ponto da oração que agrada a Deus, né, é reconhecer o quanto você é pequeno. Só pequenez, reconhecer que você realmente não é nada. Do versos 3 ao 6, Jonas começa nesse salmo aqui, a sua oração em forma de salmo, né? Lançaste a profundeza do coração dos mares. Daí ele começa a ver que onde Deus colocou ele, e que ele não pode fazer nada contra aquele dali. Me lançaste com correnteza formado turbilhão. Então ele começa aqui a exaltar a grandeza de Deus, o quanto Deus é grande, o quanto ele é tão pequeno, porque Deus lançou ele, né, ao ponto de pensar que ele foi expulso da presença de Deus pelo que estava acontecendo com ele, né? Que ele chegou até as profundezas, até os fundamentos, ele fala, até os fundamentos de tudo lá no chão, ali no mar, ele chegou. Então, esse ponto é importante também. A oração, você reconhecer que você é pequeno, meu irmão. E o próprio Jesus, naquela oração, naquela, digamos, não sei se é uma parábola, que ele começa a falar da oração do judeu lá, do republicano e do fariseu, né? E do fariseu, onde o fariseu, né, bate no peito, né, começa
eu dou dízimo disso, eu faço isso, aquilo outro, tarará, que não sei o que eu sou isso, não sou igual aquele fulano, aquele ciclano que faz isso. E a palavra diz que o republicano nem ousava olhar para o céu. Nem ousava, apenas dizia, sou pecador. Não mereço. Então, é isso. É reconhecer que você é pecador, que você é pequeno e que Deus é grande, como Jonas fez. Do 3 ao 6, começa a engrandecer, a mostrar o poder de Deus, e nisso aqui a gente vê que ele realmente tem que voltar. Eu achava que podia dizer a Deus como fazer as coisas. Eu sou pequeno. Então essa oração que agradeço também, esse ponto é importante. É você reconhecer que você é pequeno e que Deus é grande, o único. Como Jesus deu o exemplo daquele republicano, que nem ousava olhar para os céus. Então, cuidado, meus irmãos, para você não orar com soberba, como aquele fariseu. Achar que porque você não faz tal coisa que o seu vizinho faz, você é melhor do que ele. Meu vizinho é um cachaceiro, é isso, aquilo, outro, um prostituto e tal, e bater no peito. Cuidado, porque seu vizinho pode se arrepender e você pode se perder. Quantas vezes a gente não já viu isso? Então, segundo ponto, reconheça quem você é, pequeno. Sempre fique com o que disse João Batista. É necessário que eu diminua e que ele cresça. Isso é tão importante, porque nos dias de hoje, onde estão ensinando os irmãos a determinar, onde estão ensinando os irmãos a botar Deus contra a parede, a exigir, onde estão ensinando que você é isso, você é aquilo, e a gente olha para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e a gente não vê essas expressões. Nós não vemos a Bíblia de forma alguma ensinando o homem a querer ser grande, a querer ser isso, a querer ser aquilo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente vê Deus agindo na vida daqueles que reconhecem que são pequenos. Quando a gente olha aquela mulher, né, que chega para Jesus, e Jesus diz, né, não é lícito, palavra pesada, né, forte, né, da cultura ali do judaísmo, não é lícito jogar dar os pães aos cachorrinhos, tirar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aquela mulher se humilha ao mesmo tempo ali, diz, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. E Jesus olha para aquela mulher e contempla a fé dela e cura ali, né? Então, a gente vê essas expressões na Bíblia, do homem se humilhando na presença de Deus, do homem reconhecendo sua pequenez na presença de Deus. Nós não vemos expressão na Bíblia do homem se achando o super crente, o super homem, o super isso. Quando tem, que aqueles que se acham morrem. Não é um futuro muito bom para eles, né? O próprio, no capítulo 8, eu acho, ou 12 de Atos, né? O Herodes, né? Ele recebe a glória, né? A glória ali. Né? O camarada se expressa tão bem, né? Que dizem que isso não é um homem, né? É um anjo, né? Falando talvez de anjo ali, né? E ele recebe aquela adoração, né? Se achando que ele realmente é alguma coisa. E automaticamente, né? Ali um anjo do Senhor fere ele é morto, né? De dentro para fora. Vermes comem, né? A carne dele de dentro para fora. Então, a gente vê o rei Senaqueribe, né? Onde ele chega ao ponto de dizer lá para Ezequiel, mandou uma carta para Ezequiel, né? Capítulo 37 diz aí que nem o teu Deus não vai te livrar, não. Porque os deuses de tal nação não livrou ele, não. Não é o teu Deus que não te vai livrar, não. O Senhor diz, olha, fica tranquilo, Senaqueribe,
Ezequias, porque não foi contra ti que ele blasfemou, não. Vou botar um anzol no nariz dele e vou puxar. Não, o que acontece? Então a gente nota que toda vez que alguém queria se exaltar, nunca deu certo. Porque, como Salomão escreve, a soberba procede à ruína. Então, por isso, reconheça, meu irmão, que você é pequeno. E sempre será. Você nunca foi grande. Nunca fomos grandes. Nunca fomos grandes. Somos doentes e precisamos de Jesus Cristo. Essa é a verdade. Então reconheça. Porque é essa oração que agrada a Deus. É o segundo ponto. Terceiro ponto, né, da oração que agrada a Deus é que a gente tem que compreender que tudo provém, né, de Deus. Nem sei o que foi isso aqui. Compreende que tudo provém de Deus. Eu esqueci aqui mesmo. No verso 7, né? Eis que quando a minha vida ia se apagando, me lembrei de ti. Agora eu também lembrei desse ponto aqui. É muita coisa. Aqui tem 4 filhos, a mente fica, né? Às vezes dá um bugzinho, não ligue não para isso não, dá um lagzinho. Então, o terceiro ponto da oração que agrada a Deus é esse. A gente compreende que tudo provém de Deus, assim como fez Jonas, né? Quando ele estava ali, né, já se lembrou do Senhor, que vem do Senhor, e aí vem dele. Tudo provém do Senhor. Então não tem a quem você orar, não tem para onde você ir, porque tudo provém de Deus. É o que disse Pedro a Jesus em João 6,68. Para onde iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então reconheça, compreenda que tudo provém do Senhor, porque dele e para ele são todas as coisas. Essa é a oração que agrada a Deus. Esses 3 pontos, né, que a gente tem que se basear. Primeiro, que a oração é feita em qualquer lugar. Né? Depois, que eu tenho que reconhecer que eu sou pequeno, que Deus é grande e que tudo provém dele. Então, fechado essa questão daí da oração que agrada a Deus. Para finalizar mesmo, só 2 pontos rápidos sobre... A gente sabe que a oração que agrada a Deus tem resultados. Né? Essa parte que alegra, né? O resultado. Então, que é o resultado, meu irmão, que a oração sobe até Deus. A gente nota na parte B do verso 7, né? Eis que a minha oração subiu até a presença do teu santo templo. Santo templo, agora está falando do templo espiritual, do próprio Deus aqui em cima. Então, quando a oração agrada a Deus, quando é conforme Ele quer, aí sobe até Ele. Sobe como um cheiro suave até as suas narinas, como a própria Bíblia nos fala. Então, isso é um dos resultados. É que Deus ouve, a nossa oração sobe até a presença do Senhor. Porque, como eu falei no começo, Deus não aceita toda oração e todo tipo de oração. Você pode passar 30 anos de Cristo de ser crente, irmão. Se você não orar conforme a palavra manda, Deus não vai ouvir a tua oração, não vai chegar até a presença dele. E o segundo resultado é, nós temos o ânimo renovado. O resultado. Versos 8 e 9, você vê que o ânimo é outro de Jonas. Ele olha, aqueles que acreditam em ídolos inúteis se afastam de si a verdadeira, piedosa benevolência. Eu, porém, oferecerei sacrifício de voz. Você vê que Jonas agora é outro. O ânimo foi renovado agora. Porque é o resultado da oração, meus irmãos, que sobe até Deus. Nós temos o ânimo renovado. E ele começa a cumprir fielmente o que eu te prometi. Então a gente começa a realmente sair daquele marasmo que a gente se encontrava. Porque esse é o resultado da oração, do resultado. É o nosso ânimo renovado. Então, pronto para fazer a obra novamente. Justamente. É o que ele, né? Ele aqui, apóstolo, manda, fala que teu servo ouve. Como Eli ali disse para Samuel fazer quando ele era criança, quando Deus começou a chamar ele. Então, meus irmãos,
Espero que vocês tenham compreendido. Tentei ser o mais claro possível, mais objetivo, né? Sem muita enrolação. Então é isso. Espero que vocês tenham aprendido com essa oração, que agradeço. E que o mais importante, que a gente venha botar em prática. Amém? Eu ainda acrescentaria mais um resultado dessa oração que agrada a Deus, né? Que é que Deus abre o nosso entendimento. A gente começa a compreender coisas que a gente não compreendia antes, de ter uma vida de oração. Porque quando ele diz aqui, a salvação vem do Senhor, ele caiu a ficha ali dele e ele passou a compreender, ele passou a entender algo que ele era fechado para entender. Ele era fechado, como a gente falou aqui, para entender que Deus poderia salvar alguém além do povo hebreu. Que Deus poderia ter misericórdia de alguém além do povo hebreu. Ele tinha essa trava na mente dele. Ele colocava Deus numa caixinha ali. É meu, né? E Deus é o Deus do judeu, é o Deus do hebreu, e pronto, e acabou. E colocou Deus naquela caixa. E muitas vezes nós colocamos Deus dentro de uma caixa. E Jonas aqui, o resultado da oração de Jonas é que Jonas compreendeu que Deus não poderia estar preso ao que ele definia sobre Deus. Mas Deus se revelou a ele aqui e mostrou que é Deus que manda, que é Deus que ordena, que é Deus que é soberano, que a salvação pertence a Deus e que Deus salva quem Ele quer. Quem Ele quer. É Deus que escolhe, é Deus que salva. Isso não pertence a mim, não pertence a Anderson, não pertence a Jonas, não pertence a você, pertence a Deus. Isso. Nós temos que orar pelas pessoas, pregar o Evangelho para as pessoas. E quem faz a obra é Deus. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem mostra para as pessoas que Jesus é o Salvador é o Espírito Santo. Eu prego Jesus, mas quem faz a obra de esclarecer no coração e na mente do homem que Jesus é o Salvador é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não fizer isso, não adianta. A gente pode passar a noite toda pregando para alguém. Se o Espírito Santo não mudar a vida daquela pessoa, se o Espírito Santo não fizer uma obra na vida daquela pessoa nunca vai se converter. A salvação pertence a Deus. Amém? Amém. É isso mesmo. Esse terceiro ponto interessante, que temos a mente aberta, né? Depois ao resto da oração, nossa mente se abre. Essa é a realidade. Como eu falei, né? Aquilo foi o que eu separei, mas você em casa pode ter visto outras coisas. O texto é riquíssimo, né? E como é que eu ia fazer isso? Ia botar o 2 e o 3 hoje. A gente está aqui mais de 1 hora aqui, mas não. Então, meu irmão, quando a gente realmente trata a palavra de Deus como ela tem que ser, né? com autoridade, com Deus, né? Falando, passa a hora que a gente nem sente. Quando a gente coloca, como a gente pega ela e lê com prazer, e medita com prazer, como fala o salmista, é assim. É dessa forma. Passa um momento, é um capítulo com 10 versículos que a gente poderia até passar mais tempo aqui falando. Mas eu creio que o que a gente foi falando foi necessário. Amém? Amém, né? A irmã Rosicleide colocou aqui, glória a Deus. Amém. Amém, né? Graças a Deus, que Deus abre o nosso entendimento e a gente pode transmitir essa palavra. E a partir desses estudos, você que está nos assistindo também pode transmitir. Porque você está entendendo o texto. Você está compreendendo o texto. A gente aqui entra muitas vezes na história, na geografia, entra nos meandros do texto ali, na interpretação, mas tem essa parte que é primordial, que é a parte da aplicação, que é a parte que você
vai colocar em prática na tua vida. E a partir de hoje, meus irmãos, ore dessa maneira que o presbítero Anderson nos ensinou aqui, da maneira que agrada a Deus, de forma humilde, sabendo que você é pequeno, que Deus é grande, de forma consciente. Ore dessa maneira que foi ensinado aqui. Essa oração é que vai ter resultados. Porque, claro, na nossa vida de oração, nós esperamos que as nossas orações tenham resultados. E por a gente orar para um Deus vivo, a gente sabe que vai ter resultados. Para um Deus poderoso, a gente sabe que vai ter resultados. Mas esses também são os resultados que você viu aqui. Não espere resultado de enriquecer, a não ser que Deus tenha um propósito de você enriquecer. Mas espere resultados dessa maneira, esses resultados que foi apresentado aqui. Esses são os melhores resultados, porque são resultados eternos. Porque uma casa, um carro, um dinheiro que você ganhar, uma coisa, Deus pode abençoar? Pode. Mas isso é passageiro. Você ganha um dinheiro, você faz alguma coisa, depois vai embora, gasta, acabou-se. Você tem uma casa, um dia aquilo vai se acabar. Mas esses resultados aqui são resultados que perduram para uma vida inteira. Vão ecoar na sua eternidade. Então esses resultados você tem que buscar. Amém? Vamos orar. Vamos orar e praticar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra abençoada. Nos ensina, Espírito Santo, nos dá força, nos capacita para que a gente possa praticar aquilo que o Senhor nos ensinou nessa noite. Que possamos compartilhar mais e mais a tua palavra, que possamos ter um verdadeiro encontro contigo diariamente, Senhor. Não uma vez ou outra, mas que diariamente possamos ter um encontro contigo, Senhor. Possamos estar em união, em comunhão, porque esse é o teu desejo, Senhor, comunhão, né? Nos criasse para ter comunhão contigo, que possamos voltar a esse momento, essa questão originária do ser humano, de ter comunhão com Deus, de adorar ao Senhor. Então nos ajude a isso. Ore também, Senhor, para essas eleições que está no segundo turno, que o Senhor possa nos dar entendimento, compreensão, para que a gente possa saber e voltar naquilo que a gente acredita que vai ser melhor, Senhor. Obrigado por tudo. Nos leve em paz e segurança para casa. Aqueles que estão trabalhando, que estão vindo, continua abençoando eles também, que todos que ouviram até o final também, Senhor. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua família, desde agora e para todos sempre. Amém. E até domingo, se assim Deus permitir.